Deus te abençoe. Já vou orar com você. Mas antes, eu quero que você preste atenção na palavra que Deus colocou no meu coração, que tem o teu endereço e o teu nome. Todos nós enfrentamos fatos na vida que tentam nos puxar para baixo. E em horas assim é fácil a gente perder o ânimo e começar a andar pela vida de cabeça baixa. Só que eu quero que você entenda que Deus não criou você para ser vencido, viu? Ele te criou para ser vencedor. Você pode estar enfrentando de fato uma pressão terrível. Só que ficar caído não é o seu destino. A derrota não é como termina a sua história. Olha, a coisa que o inimigo mais gostaria era que você se conformasse em ficar curvado, vivendo desanimado, ressentido, pensando que nunca será feliz. Só que Deus fez hoje você ouvir a minha voz para te dizer: não desista dos seus sonhos. Continue na fé e veja o que eu farei em sua vida. Eu vou restaurar o que o inimigo tentou roubar. Eu te recompensarei por cada injustiça. Eu vou abrir portas que te levarão ao seu destino. Por isso, mantenha a sua fé. A Bíblia, ela conta ali em Gênesis, quando José era adolescente. Deus mostrou em sonho que ele seria um líder, teria grande influência. Ele tinha 10 irmãos mais velhos, mas era o filho favorito de Jacó. Seu pai deu a ele até um manto colorido, feito especialmente para ele. Os irmãos tinham inveja de José. Eles não gostavam do tratamento especial que ele recebia do pai, entendendo o fato dele ter sonhos grandes. Então, certo dia, seu pai pediu que ele fosse para outra cidade, onde estavam os irmãos, ali trabalhando, alimentando o rebanho. Quando eles então viram José se aproximando, usando um manto colorido, concordaram que aquela era a grande chance de matá-lo, os próprios irmãos. Só que um dos irmãos persuadiu o resto a apenas pegar o manto de José e jogar o rapaz no poço. Eles colocariam sangue no manto e diriam ao pai que ele tinha sido morto por um animal selvagem. Só que neste momento uma caravana passa e os irmãos decidem vender José como escravo, em vez de deixá-lo ali no poço para morrer. José então passou de filho favorito a escravo em uma terra estrangeira, trabalhando para um egípcio chamado Potifar. Anos se passaram, eu posso até imaginar que em muitas noites solitárias ele pensou em sua casa, no manto que tinha, em seu pai, e os seus olhos se enchiam de lágrimas. Os pensamentos dele sussurravam: não é justo, você nunca mais vai realizar o seu sonho, nunca mais verá o teu pai, nunca mais terá aquele manto colorido. Mas José era um homem de fé. Ele tinha uma rotina espiritual. E eu posso até ouvir José orando intimamente: Senhor, obrigado. Porque eu sei que aquilo que o Senhor começou na minha vida vai terminar. Eu acredito que me levantarei de novo. O que o Senhor prometeu acontecerá. 13 anos após José ter sido jogado naquele poço, o faraó então teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar o seu significado. José estava ali preso injustamente. E um dos antigos colegas de cela lembrou que ele podia interpretar qualquer sonho. Levaram então José ao palácio. E ele disse ao faraó que o sonho tinha relação com a provisão de comida, que eles precisavam guardar grãos e se preparar para a fome. O faraó ficou realmente impressionado com José. Acabou então o colocando em uma posição de honra. O colocou como responsável pela nação inteira e disse: homens, tragam um manto real para José. José tirou as roupas da prisão, tirou as roupas de escravo e colocou um manto de honra, de influência, um manto de autoridade. Imagine agora José pensando sobre o manto que os seus irmãos tiraram dele. Ele ficou, claro, desapontado na época. Ele o queria de volta. Não parecia justo. Mas agora percebia que, sem perder o manto colorido, nunca teria tido o manto de autoridade. Era ele acreditando e realmente vivendo a promessa de Deus na vida dele.
no comando de toda uma nação. Obrigado, Deus. Meu irmão e minha irmã, se você soubesse o que Deus tem guardado para você, você não ficaria desanimado assim, com o manto colorido que lhe foi tirado, com o trabalho que não deu certo, com a pessoa que te abandonou, com o empréstimo que não foi aprovado. Se você pudesse ver o manto de autoridade que está por vir, o manto de influência, de abundância e de graça sem precedentes que está para chegar, não ficaria amargurado, chateado e nem frustrado com o que perdeu. Pois o que Deus tem em seu futuro é tão incrível que você nunca mais reclamará do passado. Ei, você pode estar por baixo agora, mas como José, fique pronto para o avanço. A porta que irá se abrir à sua frente mudará toda a sua realidade. Deus ele fará algo inusitado em sua vida, algo incomum, algo que te levará a um novo nível. A sua história não termina com o manto colorido que perdeu, não termina com um sonho que não deu certo, não termina com uma relação que não sobreviveu, não termina com um negócio que faliu. O manto colorido estava apenas anunciando o que Deus faria para José. Era temporário, não deveria durar. O que eu quero dizer é o seguinte: se uma porta se fechou, aceite seguir em frente. Não passe a sua vida toda desejando que o manto colorido volte, quando Deus tem algo melhor e maior em seu futuro. Não fique amargurado porque alguém de repente te jogou no poço. Deus viu a pessoa que te traiu, te trapaceou nos negócios, viu aquele sonho que não deu certo. Ele não deixaria que a pessoa pegasse o teu manto colorido. Não deixaria que os maus momentos acontecessem se isso fosse impedir você de chegar ao seu destino. Quantos de nós ansiamos pelo manto colorido, desejando voltar para quando sabíamos que éramos favorecidos, antes daquele obstáculo, antes daquela perda, antes do problema ter aparecido, antes a saúde ter se abalado? Mas aqui está a direção que eu quero que você absorva em seu espírito. Não ter mais o manto colorido não significa que você não é favorecido, mas sim que uma graça maior está chegando. Aleluia! Você teve que perder um manto para entrar no futuro incrível que Deus te reservou. Olha, você não é capaz de sonhar, nem imaginar para onde Deus está te levando. Se parece que você de repente está num poço agora, escute, desse poço Deus te levará ao palácio. Se surgir de repente um obstáculo, tudo bem, porque esse obstáculo está te preparando para uma honra maior, uma maior influência, uma maior autoridade. Não fique amargurado, viu? Desejando o manto que você perdeu. Fique pronto e preparado para as coisas grandiosas que Deus fará. José, ele ficou responsável pela provisão de comida. Havia muita fome na terra naquele período. E o único lugar que tinha grãos era no Egito. Certo dia, os irmãos José, os mesmos que o jogaram no poço, saíram de Canaã em direção ao palácio buscando comprar comida. José apareceu, mas eles não o reconheceram. A última vez que o viram, estava no poço, abatido, sem futuro. Mas Deus é quem tem a palavra final. Eles conheciam o José do poço, mas agora ele era bem-sucedido. Tinha tanta influência, prestígio, que eles não o reconheceram. É assim que Deus faz. E quando Ele te erguer, você também será tão abençoado, tão agraciado, que os seus inimigos também não vão te reconhecer. Aleluia! 13 anos antes, José estava por baixo e seus irmãos por cima. José estava no poço e eles em cima. Agora, José estava no alto e os seus irmãos por baixo. José estava no comando e eles necessitados. Quando você permitir que Deus lute suas batalhas, chegará esse dia, viu? Como José, em que o jogo mudará. Você estará por cima e aqueles que zombaram de você, que te humilharam, que tentaram te impedir, ficarão por baixo. O nosso Deus é um Deus de reboliço, de reviravolta e de virada.
Ele sabe como te recompensar. Você pode estar em um momento difícil, mas aguenta firme, porque você vai ver o que Deus fará daqui para frente. Continue orando, acreditando e sonhando. A sua hora vai chegar. Esse poço é apenas temporário. A depressão, a doença ou a carência não é o fim da sua história. Deus está trabalhando nos bastidores. Você está mais perto do que pensa. Acontecerá mais cedo do que você imagina. Deus ele vai te surpreender. Viu? Em uma certa manhã, José acordou na prisão. E parecia que seria apenas um dia comum. Algumas horas depois, ele era primeiro-ministro do Egito. Não houve antes nenhum sinal do que estava prestes a acontecer. E é assim que Deus trabalha, em silêncio. Muitas vezes você não pode, de fato, ver nada acontecendo. E num de repente, tudo se encaixa, entra nos eixos. Num de repente, sua saúde melhora. Você encontra a pessoa certa, você é promovido. Agora, a pergunta é a seguinte: você deixará Deus levantar a sua cabeça ou deixará os seus problemas abaixarem a sua cabeça? Ao longo do dia, é importante manter um cântico de louvor em seu coração, viu? Em vez de se preocupar, pensando em tudo que deu errado ou antevendo o pior, em seus pensamentos você precisa fazer como José, é dizer: Senhor, obrigado pela porta que está para se abrir. Obrigado pela porta que está para se abrir. Obrigado pela virada que está prestes a acontecer. Ei, não há montanha que não possa Deus mover. Deus vai manter as promessas dele em sua vida. Deus fará milagres em seu caminho. Então, reserve o mesmo tempo que normalmente você tem gastado aí para se preocupar e o transforme em louvor. Escuta, não é ser apenas otimista, mas deixar Deus levantar a sua cabeça e Ele também se levantar em sua vida. É essa atitude que permitirá que a força mais poderosa do universo trabalhe em seu nome e a seu favor. Aí você pode, de repente, dizer assim: poxa, meu irmão, isso parece bom, mas Fábio, eu não acho que eu me levantarei de novo. Afinal, eu cometi muitos erros. Não foi ninguém que me fez mal não, Fábio, como os irmãos José. Eu aqui causei os meus problemas. Ok. Jesus contou uma história sobre um jovem ali em Lucas 15. Ele pediu para o pai antecipar sua herança, saiu de casa e gastou todo o dinheiro com festas, rebeldias, tomando decisões ruins. Quando o dinheiro acabou, ele conseguiu trabalho alimentando porcos em um campo. Ficou tão desesperado e faminto que precisou comer comida dos porcos para sobreviver. Certo dia, estava sentado, deprimido, com raiva de si mesmo, sentindo-se condenado. E ele começou a pensar em sua casa, em como até os empregados do seu pai tinham uma refeição quente todo dia. Eles tinham muita comida, enquanto ele estava ali no campo faminto. A Bíblia diz assim, caindo em si, ele disse: já chega, eu vou me levantar e ir para a casa do meu pai. Ele decidiu naquele momento que não ficaria ali derrotado, não ficaria ali sentado, sentindo-se deprimido, culpado, nada disso. Ele iria para casa. Ele não sabia como o pai o receberia, não sabia se o pai, de repente, lhe diria para sair da propriedade, mas quando o pai o viu ali à distância, correu em direção ao filho, o abraçou e o beijou. O filho, eu estou falando com você inteiro arrepiado, o filho vestia roupas sujas e a primeira coisa que o pai disse foi: tragam a melhor roupa e o vistam. Não era qualquer roupa, mas uma roupa nunca usada, não era de segunda mão, não, era a melhor roupa. O interessante é que Deus deu a José um manto novo de influência, de autoridade. E esse pai deu a esse jovem um manto de honra, de graça. Ambos se libertaram do que os prendia. A diferença entre os dois é que Deus fez José se levantar. Ele não precisou fazer nada. Ele apenas continuou honrando a Deus, dando o seu melhor, e o faraó o chamou. Mas o filho pródigo, precisou tomar a decisão de não ficar mais sentado, desanimado,
derrotado, pensando nos erros cometidos. Se ele não tivesse dito, eu me levantarei, nunca teria visto o manto da graça de Deus. Ei, não fique aí de cabeça baixa pensando só nas coisas que deram errado, viu? Ou de como a vida foi injusta. Cerre os punhos e diga, eu me levantarei. Não passarei a vida me recriminando, me condenando, me culpando. Sim, cometi erros, mas sei que estou perdoado, sei que fui redimido. Se você levantar a cabeça e continuar na fé, haverá um manto de graça te esperando, um manto de honra. Os erros cometidos não podem anular o seu destino. Então, pare de ouvir o acusador que fica aí na sua cabeça te lembrando a toda hora de tudo que você fez de errado. Deus já o perdoou. Agora então se perdoe e siga em frente. É hora de se levantar e ir à casa do Pai. A Bíblia diz, uma boa pessoa cai 7 vezes, mas levanta-se outra vez. Então, recobre o seu ardor e se levante. Ei, levante-se! Levante-se! Recupere o seu ânimo. Nada do que você possa de repente ter feito é maior do que a misericórdia de Deus. Ele sabia sobre cada erro que cometeríamos. Ele já levou em conta nossos enganos. Ele tem um plano até para quando a gente falha. Agora, se levante e pegue o manto que lhe pertence. Você ainda pode sim se tornar quem foi criado para ser. E quando um vento contrário soprar, lembre-se desse princípio. Há uma recuperação em seu espírito. Você pode, de repente, se curvar temporariamente com a força dos ventos, mas não se quebrará. Como uma palmeira, você se curva para logo depois voltar a ficar de pé. Por isso, se levante e ao longo do dia, deixe Deus morar em seus pensamentos. Constantemente o agradeça antecipadamente pelas bênçãos que estão por vir. Pare de falar para Deus o quão grandes são os seus problemas e comece a falar para os seus problemas o quão grande é o seu Deus. Se você agir assim, eu creio, acredito e declaro que, como José, você verá promoção, virada e mudança. Deus fará acontecer em sua vida o que nem nos seus melhores sonhos você foi capaz de sonhar. Você pode ter perdido o manto colorido, mas fique preparado e pronto para o manto da autoridade, da influência, da graça. Ei, o nosso Deus é um Deus de virada e será isso que você presenciará daqui para frente. Deus virando esse cativeiro, Deus causando uma reviravolta tremenda em sua vida, um reboliço poderoso, tirando você de trás e te colocando à frente, tirando você de baixo e te colocando acima. Aleluia! Se você recebeu essa mensagem, levanta a sua mão e dá uma glória a Deus. Isso. Ei, hoje faremos uma oração poderosa para que você viva de fato e verdade este novo tempo. Você crê? Já quero que você escreva aqui para mim o seu nome, só o primeiro nome, para que eu possa apresentar a Deus. Isso, escreve. E a frase de poder dessa campanha de orações: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Deixa também agora o seu like, seu gostei, seu curtir, é importante, viu? Que você faça isso. Tem gente me acompanhando aqui pela primeira vez, não é por acaso não, é que Deus quer que eu ore por você constantemente. Para isso, você acompanha a gente aqui pelo Facebook, siga a nossa página. Está acompanhando pelo YouTube? Se inscreva no nosso canal. Tem a palavra aqui inscrever-se, você vai clicar, aparece um sininho, você clica também, a palavra todas e pronto. Dessa forma, todas as vezes que eu estiver aqui orando por você, gratuitamente, você receber as nossas orações no teu celular. Vai orar comigo todos os dias e vai ser só bênção na tua vida. Viu? Se você já se inscreveu, eu quero que você faça a sua família inteira também se inscrever, para que a sua casa toda seja transformada e abençoada. Amém? E não se esqueça do seu propósito. Nós vamos orar hoje o Salmo 23, que é um salmo de virada, é uma oração de mudança de cenário, uma oração para Deus abrir portas de prosperidade. É um salmo que, quando você ora com fé, traz dupla honra, né? E eu quero que você então compartilhe essa oração com 23 pessoas. Faz parte também desse propósito, viu? Você vai copiar o link e enviar para 23 contatos do seu WhatsApp. Essas pessoas serão abençoadas por meio de você e essa bênção voltará multiplicada para a tua vida. Então, ora comigo.
Repete essas palavras. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Estendo agora a mão em sua direção e oro pela tua vida. Eu declaro, Senhor, que essa pessoa que agora está me ouvindo viverá daqui para frente um novo tempo. Tudo, Deus, que até aqui estava impedindo essa pessoa de crescer, avançar, progredir, está nesse exato instante caindo por terra. Vai agindo agora, meu Deus, nessa vida. Olha quanto essa pessoa tem lutado, quantas coisas ela já enfrentou. Deus, quantas pessoas invejosas também tentando impedir o progresso dessa pessoa, que ela seja feliz. Hoje é o dia de tudo isso cair por terra, Deus. Então, vai agora, meu Deus, quebrando as correntes, as amarras, desatando os nós, abrindo os caminhos e as portas que essa pessoa tanto precisa. Abra nesse instante portas na vida profissional, para que ela tenha aumento, promoção, reconhecimento, para que ela consiga vencer com as ideias dela, com os projetos, que essa empresa que ela tem, Deus, consiga prosperar, que esse comércio que ela tem, Senhor, veja as vendas se multiplicando. Senhor, vai abrindo portas também na vida financeira dessa pessoa, para que uma grande quantia chegue nas mãos dela, para que ela tenha, Senhor, mais do que o suficiente, que ela veja o cálice dela transbordar, Deus. Ela até aqui pode ter pedido emprestado, mas daqui para frente vai ter até para emprestar. Então, abençoe financeiramente, para que o dinheiro chegue daqui para frente, Deus, de todas as formas, caminhos e direções. Pai, abra também as portas na vida dessa pessoa, nos relacionamentos, para que aquilo, Deus, que ainda pode ser consertado, Deus, seja restaurado, para que as pessoas erradas saiam da vida dela, para que as pessoas certas apareçam, Deus. Vai curando, Deus, essas feridas sentimentais, vai trazendo perdão, vai trazendo diálogo, união para essa família, para essa casa. Vai abençoando essa família, esse lar, Deus. Vai fortalecendo os laços de amizade, os laços entre pai e filho, entre marido e esposa. Ô Senhor, vai abrindo também portas à saúde dessa pessoa, para que essa doença, Deus, seja curada, para que essa dor desapareça. Deus, para que essa pessoa possa daqui para frente se libertar desses remédios. Remédio para conseguir dormir. Remédio, Deus, para se libertar da tristeza, da angústia. Remédio, Deus, para parar uma dor que não para. Deus, então faça agora aquilo que os médicos não estão conseguindo fazer, aquilo que os remédios não estão conseguindo fazer. Elimina desse corpo as inflamações, as células malignas, que essa cura seja sobrenatural, meu Deus. Abra portas também na vida dessa pessoa em relação aos sonhos dela. Que esse seja um período para realizar os sonhos que ela leva no coração. Sonhos de ter a casa própria, sonho de trocar um carro, de montar empresa, sonho de fazer uma viagem. Deus, que esses projetos, Deus, sejam realizados. Que essa pessoa, tudo que ela tocar daqui para frente, Deus, prospere, tenha sucesso. Pai, vai abençoando poderosamente esse teu filho, essa tua filha, em nome de Jesus. Ore comigo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. E você diz graças a Deus. Isso. Repete assim comigo:
A porta que Deus abre, ninguém fecha. Aleluia. Não se esqueça agora do seu propósito. Faça esta oração chegar para 23 pessoas. Copie o link desse vídeo e envie para 23 pessoas. Compartilhe aí nas redes sociais. Viu? Deus te honrará por cada envio, por cada compartilhamento. Eu quero que você receba esse abraço. Eu te amo em Cristo Jesus.